Então, na aula de hoje, nós vamos ver como é que o campo magnético ele vai interagir com a carga. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenha um ímã. Eu tenho um ímã aqui. E do lado de cima eu vou colocar uma carga. E essa carga aí, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tanto faz. O importante é o seguinte, que quando essa carga elétrica ela está parada, do jeito que está no desenho aí de vocês, observem que a carga está parada aqui. Se ela estiver parada e atuar nela um campo magnético, como aparece no desenho, que está bem apagadinho, essa carga não vai sofrer ação de força de nenhum tipo. Ó, velocidade nula, carga em repouso, não atuará sobre ela nenhum tipo de força. Então esse é o nosso primeiro caso. Repetindo, um ímã parado, campo magnético parado, não atuará nenhum tipo de força sobre essa carga, então ela vai ficar no lugar onde ela está. Se a gente deixar ela lá, ela vai ficar. Ah, tá aqui. O campo magnético estacionário não atua em portadores de carga elétrica que estejam com velocidade nula. Essa foi a definição que a gente acabou de ver agora. Bora aqui para outra situação. A outra situação é você pegar a carga e colocar ela em movimento, só que na mesma direção do campo. Na mesma direção do campo. Então percebam aqui na imagem que nós temos aqui, nessas duas situações, o campo está saindo do norte, entrando no sul, e a carga ela está se movimentando com velocidade na mesma direção do campo. E, portanto, nesse caso, também não atuará nenhum tipo de força. Prof, e se a carga estiver no sentido contrário ao campo, mas na mesma direção? Também não atuará nenhum tipo de força magnética sobre ela. Então, já temos dois casos em que não existe força atuando na carga. Qual é o primeiro caso? Se ela estiver o quê? Parada. E nessa situação de agora, se ela estiver na mesma direção do campo e andando na mesma linha do campo. A força magnética na partícula de carga aqui é nula. Assim, enquanto nenhuma força relevante atuar nessa partícula, ela realizará um movimento retilíneo e uniforme. Que movimento é esse? É o famoso MRU, que vocês já devem ter estudado no ensino médio de vocês no primeiro ano. O famoso MRU, onde nós temos as equações que também podem aparecer em questões de eletromagnetismo. Então não se assustem se existir alguma questão em que você precisar usar as equações do MRU para resolver os problemas. Esse nosso caso diz que um campo magnético estacionário não atua em cargas elétricas que se movem na mesma direção. Então não esquece disso aqui. Esse é o nosso segundo caso. O terceiro caso é quando a gente pega uma carga elétrica que está em movimento na direção diferente. Quando ela estiver na direção diferente, o que vai acontecer? Olha só, no desenho, nessa imagem, vocês podem enxergar que existe um ímã gigante em cima. Esse ímã gigante vai produzir um campo magnético para baixo. Vocês enxergam aqui, representado por essa seta. E nós temos um canhão de prótons. Esse canhão de prótons vai lançar uma carga com velocidade. Se não existisse esse campo magnético, ela seguiria essa linha pontilhada e atingiria a tela no ponto P. Porém, como nós temos o ímã aqui em cima, o que vai acontecer? Essa partícula vai entrar nesse campo magnético, o campo magnético vai atuar nela e vai desviar ela para cima, aplicando uma força, e ela vai atingir o ponto P. E que, portanto, a gente pode dizer que a partícula que entrar no campo magnético na direção perpendicular, formando, ou seja, um ângulo de 90 graus, ela já começa a sentir a ação dessa força do tipo magnético. E aí você já consegue entender por que uma partícula que vem do Sol, ela tenta entrar no campo magnético da Terra e ela desvia. É por causa justamente dessa força magnética aí. Para onde essa força vai atuar? Se ela vai atuar para cima, se ela vai atuar para baixo, se ela vai empurrar a partícula para a esquerda, se ela vai empurrar a partícula para a direita. Como é que eu vou descobrir isso aí? Existe uma forma para você descobrir. É utilizando o que a gente chama de regra da mão. Para que serve a regra da mão? A regra da mão só vai servir para você descobrir para onde a partícula vai estar se direcionando devido à ação da força.
Eu vou ensinar para vocês agora essa regra da mão. Essa aqui é a minha mão direita. Eu estou fazendo com a tela do meu celular e não utilizando a tela do meu computador, porque quando eu aponto para a direita no meu computador, a minha mão vai para a esquerda, e quando eu aponto para a esquerda, a minha mão vai para a direita. Então isso poderia confundir a cabeça de vocês. É por isso que eu estou usando aqui a tela do meu celular com a mão direita. Então vamos lá. O que você vai fazer com sua mão direita? Você vai pegar esses seus dedos aqui e você vai chamar eles de campo magnético. Esses dedos aqui, ó. Tá? Chama esse teu dedo de campo magnético. Inclusive, se você quiser escrever, tiver uma caneta, escreve aqui, ó, campo magnético. Escreve aí. Ou coloca um Bzinho, só para você lembrar, B de campo magnético. Tá? Seus dedos são dedos do campo magnético. Esse dedão aqui, que é o dedo do legal, é o seu dedo da velocidade. Então, se você quiser escrever, escreva aí velocidade aqui, coloca um Vzinho, só para você lembrar. Tá? Então, de novo, dedos do campo magnético, tá? Dedos do campo magnético. E esse dedão aqui é o dedo da velocidade, tudo bem? Dedo da velocidade, é o dedo que você faz legal. Bem, a força, ela vai estar na palma da tua mão. Muitos chamam essa regra de regra do tapa, que é a regra da mão direita, que é o lado que você dá o tapa, né? Você pega a sua mão e dá o tapa com esse lado aqui. O lado que você dá o tapa é o sentido para onde vai estar apontando a força. De novo, campo magnético, velocidade e para cargas que são do tipo positivas, porque se a carga for negativa, basta você inverter o sentido da força. Aí você coloca a força para trás. Ó. Eu vou mostrar agora a regra da mão esquerda, mas o que eu peço para vocês, não usem as duas, usa só uma, porque se você ficar usando as duas, você pode acabar confundindo. Então, se você gostou da regra da mão direita, usa a regra da mão direita. Se você gostar da mão esquerda, usa a mão esquerda. Então, não misturem as duas, tá? Então, separem aí. Vou mostrar agora a mão esquerda para vocês. Faz comigo, tá? Façam comigo. Pega a tua mão esquerda. O pessoal aí da casa de vocês vai achar que vocês estão doidos, né? Mas enfim, física é assim mesmo. Pega a tua mão direita não, esquerda. Pega a tua mão esquerda e você vai fazer esse desenho aqui, ó. Consegue enxergar? Sabe aquelas meninas que tiram foto assim com o dedo para baixo, né? Tira uma foto aí, elas tiram e fazem com a mão assim, ó. Tá? Vocês conseguem enxergar aí, ó. Ó, esse teu dedo aqui, esse daqui, ó, desculpa, né? Mas esse teu dedo aqui é o dedo da velocidade, tá? Dedo da velocidade. Então, escreve aqui um Vzinho aqui nele, ou escreve velocidade. Então, dedo da velocidade. Esse dedão aqui, que é o dedo que você coloca no nariz, é o dedo do campo. Então, escreve aí campo, campo, ou coloca um Bzinho, tá? Se você tiver uma caneta aí. E o dedão vai ser o dedo da força. Tá? Então, faz aí esse jutsu aí, ó. Velocidade, campo e força. Se você gostou da mão esquerda, você utiliza. Se você gostou da mão direita, você utiliza. Então, o que eu aconselho para vocês é não usar as duas ao mesmo tempo, porque você pode acabar se confundindo. Agora a gente vai usar a regra da mão para descobrir o seguinte, ó. Olha para o nosso desenho. O campo magnético ele está para baixo. Então, os dedos do campo que eu acabei de mostrar para vocês, você vai apontar ele na mesma direção de tal campo. Você vai fazer assim, ó, tá? Com a mão direita. Então, coloca para lá. A tua partícula não tem velocidade para a esquerda? Tem. Então, coloca o dedo da velocidade para a esquerda. Olha só. Dedo da velocidade para a esquerda. Campo para baixo, velocidade para a direita. Traduzindo, a nossa força vai estar apontando, como no caso é uma partícula positiva, vai estar apontando para fora da tela do teu celular. Tudo bem? Significa que a partícula vai ser desviada para onde? Para cá, para fora. Então ela vai ser desviada para cima. Então, de novo, ó. Campo magnético para baixo, velocidade para lá, a partícula vai ser desviada para onde? Para cima ou para baixo? Para cima aqui, ó.
Ela vai ser desviada para cima e por isso que ela vai ser jogada aqui no nosso desenho para cima. Tudo bem? Ela vai ser desviada para cima. Eu vou colocar minha mão esquerda aqui, mas eu vou ficar meio que torto. Ó, mão esquerda. Vocês que gostam da mão esquerda. Velocidade, campo e força. O meu dedo da velocidade, que é esse daqui, eu vou entortar toda a minha mão e fazer isso aqui, ó, para onde a partícula está se direcionando, tá? O meu dedo do campo, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Então, velocidade está para cá, campo está para baixo, assim, ó. A gente consegue enxergar. E a força vai estar para onde? Meu dedão aqui vai estar para cima. Então, a partícula vai ser empurrada para onde? Para cima. Legal? Então, tanto faz você usar a regra da mão direita, tanto faz você usar a regra da mão esquerda, você vai chegar à mesma conclusão. Pronto, agora vocês conseguem me ouvir. A minha equipe técnica sou eu mesmo. Beleza, Alessandro. Alessandro Magneto aí, ó. Lembrando que se vocês tiverem pergunta ou quiserem perguntar, vocês podem levantar a mão, podem ligar o microfone e falar. O maior prazer em responder vocês. Então, utilizando a regra da mão direita ou esquerda, você vai chegar na mesma conclusão de que essa partícula vai ser lançada para cima. Isso se ela for positiva, tá? Se ela for negativa, próprios, se ela for negativa, ela vai apontar no sentido contrário, como eu havia falado para vocês. Então, lembrando, ó, campo magnético perpendicular à velocidade, formando um ângulo de 90 graus, a força vai estar apontando para cima. Basta você usar a regra da mão, você vai verificar que a força vai estar para cima. Se essa partícula fosse negativa, bastaria você inverter o teu dedo da força, no caso da mão esquerda, ou da mão direita, a força estaria apontando no outro sentido. Não no sentido do tapa, mas no sentido dos dedos para trás da palma da sua mão. Vou mostrar aqui para vocês que quando uma carga entra numa região de campo magnético e onde essa carga tem uma determinada velocidade, ela vai sofrer ação de uma força magnética dada por essa expressão que está nessa tela. Vamos imaginar que a nossa carga tem um valor de 2 × 10⁻⁶ coulomb e que essa carga possua uma velocidade de 3 × 10⁶ metros por segundo, entrando num campo magnético qualquer, tá? E sofrendo uma força magnética de 60 newtons. Vou imaginar essa situação aqui e vou determinar quanto é que vai ser o valor desse campo. O valor desse campo, que é dado pela expressão da esquerda, vai ser a força, que é de 60 newtons, o valor da carga, que é 2 × 10⁻⁶ coulombs, e o valor da velocidade multiplicado aqui, que é 3/10⁶. Vamos fazer uma conta rápida aqui de cabeça, dá para a gente descobrir o valor desse campo magnético. Aqui embaixo nós não temos o produto entre vários números, então a ordem que eu multiplicar não vai afetar no resultado. Eu vou multiplicar logo esse 2 com 3, 2 multiplicado por 3 dá 6. 60 dividido pelo 6 daqui de baixo, aqui em cima nós vamos ter 10. Tá? 10⁻⁶ com 10⁻⁶, se cancela, vai dar 1. E, portanto, o nosso campo magnético vai ser 10 newtons sobre coulomb e a velocidade. Essa aqui é a unidade do campo magnético para uma carga. Lembrando que se eu tenho uma carga de 1 coulomb, com uma velocidade de 1 metro por segundo, entrando nesse campo magnético, essa carga vai sofrer a ação de uma força de 10 newtons. E é a essa unidade aqui, a gente vai chamar de Tesla. O que é a unidade Tesla? É a unidade a unidade que a gente dá para campo magnético, que é o que a gente viu quando a gente falou de ímãs lá. Beleza?
prosseguindo aqui, e a concentração de vocês, porque nós vimos 3 casos agora. A gente viu o caso em que a partícula está parada no campo, não sofre ação da força magnética. A gente viu a partícula indo na mesma direção, também não sofre ação da força magnética. E o terceiro caso, a gente viu a a carga entrando perpendicular com o campo, e aí ela sofria ação da força magnética, só que é perpendicular. Aí vocês podem me perguntar assim, se essa carga, ao invés de sofrer uma direção perpendicular, ou seja, de 90 graus, se ela for numa direção qualquer, ou seja, se ela for aleatoriamente, se essa carga for aleatoriamente, nós vamos ter o seguinte, aqui a carga, formando uma velocidade, onde essa velocidade v forma um ângulo θ qualquer com o campo. O campo está aqui, ó, tá? Nessa direção. Se eu pegar essa velocidade e projetar aqui para baixo, nós vamos ter o que a gente chama de velocidade que está na mesma direção do campo, ou seja, ela está paralela. Vou colocar esse símbolo aqui para representar que essa velocidade está paralela ao campo. Lembrando que velocidade paralela ao campo não produz força. Então, quem é que produz essa força magnética que está apontando aqui para cima? É justamente a componente da velocidade que está nesse sentido aqui que eu estou desenhando para vocês, que é a velocidade perpendicular. É apenas a velocidade perpendicular que faz a existir esta força magnética que vocês estão enxergando bem aqui. E se você for matematicamente encontrar quanto é que vale essa velocidade, ela nada mais é do que a velocidade v com o seno do ângulo. Se você formar um triangulinho aqui, você vai conseguir enxergar que esse vetor da velocidade é esse tamanho aqui. E calculando esse tamanho nesse triângulo, você vai chegar à conclusão de que essa velocidade aqui, ela é a velocidade seno do ângulo. Tudo bem? Então, lembrando, quando a carga elétrica estiver em movimento numa direção diferente, formando um ângulo qualquer, essa componente não produz força, essa produz força, e como ela é o ângulo, é V seno do ângulo, é ela que vai provocar essa força magnética. E, portanto, aquela nossa expressão do campo magnético, que nós vimos agora, se a gente arrumar ele, nós temos a equação da força magnética, ou força, que a gente chama de força de Lorentz, que é a força do tipo magnética. A força de Lorentz ela é dada pela carga. Essa carga tem que estar com velocidade, porque se ela não tiver velocidade não vai ter essa força. Ela tem que entrar no campo para poder existir, e esse seno desse ângulo é justamente o ângulo formado entre o campo magnético, e a velocidade. V. Ok? Esse ângulo aqui, lembrando, que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Até aí tudo bem? Nós temos aqui as regras da mão que eu mostrei para vocês, elas são bem simples. Tá? Regra da mão direita, se a carga for positiva, esses dedos, de novo, isso aqui eu repito várias vezes que é para ficar na memória. Campo magnético, na direção desses dedos, velocidade na direção do dedão, a força vai estar para cima caso a carga seja positiva. Se ela for negativa, basta você virar essa força para baixo, como está aparecendo aqui na imagem da direita. E aí você tem a regra da mão esquerda, mesma coisa. Então, de novo, repetindo, não usem as duas regras da mão para não confundir. Mas se você for ambidestro, você utiliza tanto a esquerda quanto a direita, você pode utilizar. Ó, esquerda, campo no sentido do dedão, velocidade no sentido desse dedo aqui, e a força apontando para cima, caso a carga seja positiva. Se a carga for negativa, basta você virar essa força aqui para baixo, ela vai estar apontando no sentido contrário. Resumindo a aula de hoje, nós temos aqui o primeiro caso da carga em repouso no campo magnético. Velocidade zero. Campo magnético não vai produzir nenhum tipo de força, porque se você pegar a expressão, quando você substituir aqui onde está esse V, você substituir zero aqui, 0 vezes o valor da carga, o valor do campo e o valor do seno,
vai te produzir uma força magnética do tipo nulo, não vai ter nenhuma força magnética. O segundo caso, nós temos a carga com velocidade paralela aqui. Nesse caso, nós temos a velocidade para a direita, o campo para a direita, formando um ângulo zero. No nosso caso, seno de zero é zero. Se o campo estiver formando um ângulo de 180 graus, o seno de 180 graus também é zero. E é por isso que eu entendo que essa força magnética aqui, tanto sendo o seno de 0 graus quanto o seno de 180, vai nos dar zero. Aí você vai multiplicar aqui, ó, 0 vezes o campo dá zero, vezes a velocidade dá zero, vezes a carga dá zero, e concluindo que não tem força magnética pela equação. Terceiro e último caso, quando a carga está com uma velocidade perpendicular, formando aqui aquele ângulo de 90 graus que a gente conhece. Nós vamos ter aí, no caso do nosso desenho, a carga vai executar o movimento circular uniforme. Pega a tua regra da mão, ou esquerda ou direita, e coloca aí nesse desenho. Você vai perceber que como o campo está entrando aqui, ó, o campo está entrando, a velocidade está para a esquerda, a força vai ter que estar apontando para baixo. Tem que estar apontando para baixo, basta você usar a regra da mão aí. E aí, executando o movimento circular uniforme, nós temos a expressão QVB, tá? Porque o seno de 90 é 1. Seno de 90 graus é 1. Aí vai ficar 1 vezes isso aqui, vai dar a força magnética no seu sentido mais amplo e total. A expressão para calcular esse raio aqui, ela existe. E ela é dada pela expressão que está aqui embaixo, muito famosa, né, como Habib me vê um quibe, né? Habib me vê um quibe é a expressão que serve para calcular o raio. R de raio, M de massa, V de velocidade, Q de carga e B de campo. A outra expressão que é bastante famosíssima, que eu não coloquei aqui, eu vou colocar no canto superior direito. É a equação do período. O que é um período? É o tempo que a partícula demora para executar um movimento de volta completa. O período a gente vai representar pela letra T, e o período ele é dado por 2π, que é 3,14, multiplicado pela massa, dividido pela carga, e multiplicado aqui pelo campo. Então essa aqui é a expressão do período, que é o tempo necessário para essa partícula dar uma volta completa aqui. Também bastante famosíssimo. Aqui é resumo, revisão. Agora vocês conseguem entender por que na aurora boreal uma partícula com velocidade v adentrando o campo magnético sofre, aqui o campo magnético da Terra para cima, é tangencial, lembrando que ele é tangencial, formando um ângulo aqui. Quando forma esse ângulo, vai acontecer que essa carga ela vai espiralar, e ao espiralar ela vai tocar na atmosfera e liberar luz. Então, várias partículas fazendo isso ao mesmo tempo, você vai ter o famoso fenômeno da aurora. Se a partícula for por cima, você tem a aurora no norte geográfico. Se a partícula espiralar por baixo, você tem a aurora austral, né? A aurora boreal em cima, a aurora austral aqui embaixo. São os fenômenos que acontecem nos polos terrestres. E outra aplicação tecnológica do que a gente acabou de ver é naquela televisão antiga de tubo de imagens. Lembra da TV de tubo de imagens? Ela tem um canhão de elétrons aqui. Esse canhão libera várias partículas ao mesmo tempo. E ao adentrar aqui na região onde você tem uma bobina vertical, que é essa daqui, formando o campo na vertical, e uma bobina na horizontal, formando o campo na horizontal, você, a partir da manipulação desses campos, consegue jogar a partícula em qualquer ponto da tela que você queira. E isso acontece tão rápido, que o seu olho não consegue perceber. E não percebendo, você tem a formação de várias imagens na tela fluorescente, formando aquela imagem, e a imagem da TV de tubo, que é uma tecnologia ultrapassada, né, que
acredito que não se utiliza mais, mas nas casas de algumas pessoas ainda tem esse tipo de TV, e a maioria agora é tela plana, de LED, né, que não é utilizada mais a parte de tubo de imagem. E aqui eu trago uma questão para vocês, para nós fazermos, nós concluímos aqui o nosso raciocínio. Vamos para a questão. A questão diz: um feixe de elétrons é lançado horizontalmente e passa no interior de um par de placas. Aqui a placa, par de placas. Você tem uma placa positiva e uma placa negativa. E aqui a partícula sendo jogada para a esquerda. No caso aqui é o elétron tem carga negativa. Depois que ela passa dessas placas, ela vai passar num outro ponto onde você tem aqui um campo magnético sendo formado. Nesse caso aqui, o campo magnético ele é para baixo. O campo magnético é para baixo, e como nós vimos, ele sai do norte e entra no sul. Aí o que acontece? Essa partícula passa por essas placas, depois passa por essas outras e vai atingir uma superfície. A pergunta da questão é: onde essa partícula vai acertar? A placa do lado 1, do lado 2, do lado 3 ou do lado 4? Essa aqui é a pergunta da questão. Vamos para o nosso desenho mais ampliado e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A placa de cima ela é negativa. Vou colocar aqui na placa. Ela é uma placa negativa. A placa de baixo é uma placa positiva. E aí vamos lá para a regra de Charles-Duffet, né? O elétron não é negativo? Ele é negativo. Então, se ele é negativo e entra nessa região onde você tem uma placa negativa aqui em cima, o negativo não repele o negativo, essa partícula, ao entrar aqui nessa região, ela vai sofrer ação de uma força, que é uma força do tipo elétrica para baixo. Uma força do tipo elétrica. E por que eu sei que essa força elétrica está para baixo? Porque em cima você tem uma placa negativa e cargas de mesmo sinal se repele. Então, a placa vai sentir a ação de uma força para cima, a carga vai sentir a ação de uma força para baixo. Então, essa carga, quando ela entrar nessa região de placas, ela vai ser desviada para baixo. Tudo bem? E, portanto, eu já posso concluir que essa partícula ela não vai atingir nem 2 e nem vai atingir 1. Ela só pode atingir 3 ou 4. Como é que eu vou saber agora para descobrir se ela vai atingir a 3 ou 4? Eu vou desenhar o meu campo, saindo do norte, entrando no sul. Meu campo magnético aqui está para baixo. E vou usar a regra da mão. Pode ser a esquerda, pode ser a direita, tanto faz. Eu vou pegar a minha mão, apontar com os meus dedos. Eu estou usando aqui a minha mão direita. Eu vou apontar para baixo. Vou pegar o meu dedão da velocidade, que é esse aqui. E vou apontar no sentido da velocidade. Digam aí para mim, usando a regra da mão direita, essa é com vocês. A partícula vai atingir a placa 3 ou a placa 4? Aí no chat, pode falar. Beleza, o João aqui acertou, então. Essa partícula, olha aí, isso aí, Ana. Ela vai atingir a placa número 4. Por que ela vai atingir a placa número 4? Porque lembra que essa carga ela é do tipo negativa. E carga do tipo negativa, você vai usar a regra da sua mão. A força vai estar na palma da sua mão, porém, como ela é negativa, basta você inverter o sentido da força. E, portanto, a partícula vai ser jogada para trás. E a nossa alternativa aqui, nós deveríamos marcar a letra e essa partícula deveria atingir no ponto 4 aí. Nessa questão diz o seguinte: uma partícula de carga igual a 3,2 microcoulomb e velocidade 2,10⁴ metros por segundo é lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme e sofre ação de uma força magnética de intensidade igual a 1,6 × 10⁻²² newtons. Determine a intensidade do campo magnético em Tesla, no qual a partícula foi lançada. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é anotar todos os dados que a questão me fornece. Aqui, quais são os dados da questão? Carga, anota aqui do lado.
Outro dado que eu tenho é a velocidade dessa partícula, anoto aqui do lado. Anoto o que mais que eu tenho? Ele dá a intensidade da força magnética. Aqui. Anoto também. Lembrando que eu estou anotando só os módulos dessas grandezas, tá? Não estou colocando o vetor em cima, porque eu estou anotando apenas os módulos dessas grandezas. Outra coisa que eu tenho aqui de informação é que essa partícula é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Tá? Perpendicularmente. E perpendicularmente, ela é lançada a um ângulo de 90 graus. O que é perpendicular? Perpendicular é isso aqui, ó. Tá? Forma um ângulo de 90 graus. Perpendicular. E o que é paralelo? É quando está assim, ó. Isso aqui é paralelo. Ou assim, ó. Assim e assim. Isso aqui é paralelo. Paralelo, quando o campo e a velocidade estão apontando nessa direção, nesse sentido, ou quando o campo e a velocidade estão apontando em sentidos contrários, continua sendo paralelo. Estão na mesma linha. Perpendicular é quando o campo está numa linha, uma direção, e a velocidade está numa outra direção. Isso aqui é perpendicular e, portanto, o ângulo de 90 graus, bem tranquilo essa questão. Uma outra coisa interessante aqui é que a gente faça é lembrar que aqui não está no sistema internacional. Eu tenho que transformar essa unidade em coulombs. E para eu fazer isso, eu tenho que lembrar que microcoulomb, o micro, ele equivale a uma potência de 10 a menos 6. Tá? Então você tem outras, por exemplo, o milli. O milli é 10 a menos 3, bastante utilizado também. O pico, 10 a menos 9. O que mais? Será que eu esqueci de alguma? Micro, milli, pico. Enfim, tem essas grandezas aí. Então, se eu fosse transformar isso aqui, seria 3,2, 10 a menos 6 coulomb. No lugar desse prefixo, então tenho vários prefixos aqui, você pode fazer essa substituição tranquilamente, tá bom? É só você lembrar quanto é que vale cada prefixo desse aqui. Prefixo, lembrando que ele sempre vem antes da grandeza física. Aí você tem o quilograma, micrograma. O quilo é um prefixo, que vale 1000. Então, você tem 1000 vezes aquela grandeza lá. Tudo bem? Então, anote os dados e resolva o que ele te pede, que é o cálculo do campo magnético. Colocando esses dados aqui na nossa equação é justamente essa, que VB seno do ângulo. Eu vou colocar tudo isso aqui limpo numa outra tela para vocês. Vamos pegar aqui, da força magnética, e vamos substituir todos aqueles dados que nós temos do problema anterior. Beleza? Nós temos que a força, para substituir, ela é 1,6 10 a 2. Então, vou colocar aqui ó, a força, cadê? 1,6 10 a 2 aqui. Vou substituir neste exato lugar aqui. É igual a carga, que a gente acabou de ver lá, 3,2 10 a menos 6, multiplicado pela velocidade, que no nosso problema a velocidade é de 2 10 a quarta, multiplicado pelo campo, que eu ainda não sei qual é, multiplicado pelo seno de 90 graus. Todo mundo sabe que seno de 90 graus é igual a 1. Aí pode estar dando um desespero na maioria de vocês, porém não precisa ficar em pânico, porque aqui são multiplicações. Então vai ficar bem tranquilo da gente resolver. Eu vou pegar 1,6, vou repetir esse lado esquerdo da igualdade. Igual. E já posso ir multiplicando aqui, ó. Eu posso ir multiplicando 3,2
multiplicado por 2 vai nos dar 6,4. Estou fazendo aqui bem devagar para vocês irem me acompanhando. E se eu errar aqui, vocês já me falam aí. 10 a menos 6 com 10 a quarta, eu vou repetir a base, que é 10. E vou subtrair aqui, ó, menos 6 com 4. Quanto é que dá menos 6 com 4? Vai dar menos 2. O campo está aqui do lado. Aqui vai dar 1. Vou só colocar aqui. Até aí tudo bem, sem problemas? Obrigado, Raíssa, pela correção. Muito bem. Eu acabei confundindo aqui. Não, você está certa, Raíssa. Obrigado. Só vou ter que editar no vídeo depois. Para fazer a correção, tá? Bora lá de novo. O milha. 10 a menos 3. O micro. 10 a menos 6. O nano. 10 a menos 9. E o pico, sim, aqui, ó, que eu havia trocado lá, é 10 a menos 12. Obrigado, Raíssa. Anote isso aqui, ó. Aqui. Valeu, Raíssa, obrigado. Você não está confundindo, foi eu que fiz trocado aqui. Então, bora lá. Esse 6,4, 10 a menos 2, eu vou jogar todo ele para baixo. Ele está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 1,6, 10 a 2, dividido por 6,4, 10 a menos 2. E isso aqui é igual ao campo multiplicado por 1, que vai dar o campo. Tudo bem? Uma coisa que eu posso fazer é, como eu tenho uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo, eu posso já eliminar essa vírgula aqui e dividir 16 dividido por 16 dá 1, e 64 dividido por 16 dá 4. Vai ficar 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 é 0,25. É 0,25. Esse 10 a menos 2, eu vou jogar ele aqui para cima, aí vai ficar 10 ao quadrado. Quando eu jogo uma potência para o lado de cima, esse negativo fica positivo. Então, ele vai ficar positivo aqui do lado de cima. Isso aqui é o nosso campo. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse 1,6 dividido por 6,4, vai dar 0,25, tudo isso aqui. 0,25. Esse 10 a menos 2 que está aqui embaixo, eu joguei para cima, a potência dele ficou positiva. Aí, então vai ficar 10 ao 2, que já está aqui, com 10 a menos 2 lá em cima, que ficou positivo. E aí nós vamos ter 0,25. 10 aqui, você repete a base, aí vai somar 2 com 2, 4. Nós vamos ter o valor do campo. Aí, olha, o professor de matemática estava trabalhando com vocês um dia desses aí, que eu lembro, sobre notação científica. Esse número aqui, ele não está em notação científica. Por que ele não está em notação científica? Porque este número que aparece aqui do lado, ele tem que ficar entre 1 e 9. E para ele ficar entre 1 e 9, eu tenho que fazer a vírgula andar uma vez para a direita. Tá? Vou ter que fazer a vírgula andar uma vez para a direita. E toda vez que eu fazer a vírgula andar uma vez para a direita, eu vou e retiro uma unidade daqui. Então vai ficar 2,5 e retiro uma unidade daqui de cima. Tá? Esse aqui vai ser o nosso valor do campo magnético em Tesla. Campo magnético em Tesla. E aí vamos para as alternativas, verificar se esse valor ele aparece lá. 0,25 10 a menos 3 não. 2,5 10 a quarta também não. 0,25 10 a sexta também não.
Então, a única alternativa que a gente vai marcar aqui é a letra B. Essa questão, se eu não me engano, ela foi uma questão que caiu na Unesp de São Paulo. E aí, nessa questão, ela trazia tanto a parte do campo elétrico como do campo magnético. Então, eu fiz uma adaptação dessa questão, ela caiu em 2020 agora, tá? Então, não é uma questão de que eu só gosto de trabalhar com questões atuais. Tá? Ou, se for do Enem, de 5 anos para cá, para frente, para vocês verem como é que está o nível das questões. Então, eu adaptei essa questão para retirar a parte a parte elétrica, para não trabalhar com a questão elétrica. Vamos lá. Em um equipamento utilizado para separar partículas eletrizadas, atuam dois campos independentes. Um elétrico, que eu retirei aqui da questão, e um magnético. Tá? Aqui pelo desenho, pela imagem, aqui você tem um elétrico aqui embaixo, e você tem um magnético aqui em cima. A parte dos dados do campo elétrico eu retirei para a questão ficar mais simples aqui para a gente. E eles estão perpendiculares entre si. Significa que o campo elétrico e o magnético está perpendicular. Você percebe pelo desenho que o elétrico está para cima, e você percebe que o magnético está saindo da tela do teu celular. Uma partícula de massa e carga... Cadê os dados da questão? Ela está aqui na apostila de vocês. Está aqui, olha. Foi 2019, ó. 2019. Ah, então estava certo aqui, olha, o valor da massa. Não. 2,10 a menos 15. 4,10 a menos 15. Vou pegar aqui e vou anotar no nosso Word. A velocidade. A velocidade aqui, pelo que eu vi. É 4,10 a quinta metros por segundo. O valor do campo magnético é 10 a menos 3 Tesla. E o valor da carga é 8 10 a menos 6. Só vou abrir aqui para confirmar se é isso mesmo. Coulomb. Só abrindo aqui para confirmar. O objetivo dessa questão é que a gente calcule o raio. Lembra lá? Habib me vê um Kib. No caso aqui ele está pedindo para a gente calcular o raio dessa trajetória. Porque a partícula vai entrar aqui, ela vai fazer esse giro e vai atingir a placa nesse ponto. E aí é justamente esse raio que ele quer calcular. E para ele calcular, aqui Habib me vê um Kib. Vou colocar aqui na outra folha. Vou colocar aqui a expressão. Daqui a pouco eu vou provar para vocês por que essa expressão ela é dessa forma que vocês veem aqui. Tá? Vamos fazer apenas uma substituição de dados para a gente descobrir quanto é que é o raio. Bem, então, no caso, porque eu vou fazer aqui apenas a substituição dos valores, o meu raio vai ser a massa, que é 4,10 a menos 15, multiplicado pela velocidade, que é 4,10 a quinta. Tudo isso aqui é dividido pela carga, que é 10 a menos 6, multiplicada pelo campo, que eu dei para vocês aí, não vai precisar a gente calcular, que é 10 a menos 3. Tá? Então, geralmente, os cálculos de vocês, quando vocês forem fazer provas e tudo mais de física, que exigem que vocês calculem, são números assim desse tipo, em que dá para você multiplicar, dividir, subtrair e tudo mais. Bem, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplificar o 4 de cima com o 8 de baixo.
Simplificando, eu vou ter 2 aqui embaixo, correto? Vou ter 2 aqui embaixo. E aí eu vou dar uma outra, eu vou dar uma outra simplificada. Eu vou pegar esse 4 e vou dividir por esse 2 que está aqui embaixo. Então, 4 dividido por 2, vai me sobrar aqui em cima 2. Tudo bem? Então, eu já eliminei o 4, já eliminei esse 8 daqui, sobrou um 2 aqui. Vai ficar 2. 10 a menos 15. 10 a quinta. Vão acompanhando o raciocínio aí. 10 a sexta com 10 a terceira. Negativos. Tá? Então, meu raio aqui no caso vai ser o seguinte. 2 em cima. E aí eu vou fazer as seguintes operações matemáticas. Eu vou pegar esse 10 a menos 6, vou jogar para cima ele positivo. Vou pegar esse 10 a menos 3 e vou jogar ele para cima positivo. Tá? Vou fazer isso aqui com esses dois números. 10 a menos 15 com 10 a quinta. Eu já posso fazer direto aqui, ó, 10 a menos 10. Aí eu joguei esse 10 a menos 6, ele ficou positivo. 10 a sexta. E joguei esse 10 a menos 3 positivo. Ele ficou 10 a terceira. E aí, bora fazer o seguinte. O raio vai ser 2. 10 a menos 10. Multiplicado, olha aqui. 10 a sexta com 10 a terceira vai dar 10 a nona. E aí eu posso fazer aqui de novo, ó, 10 a menos 10 com 10 a nona. Vai me dar 10 a quanto? 2 vezes 10 a menos 1. E aí, em notação científica, esse 10 a menos 1, na verdade, se eu quisesse parar aqui, olha, já está. O raio é 2 vezes 10 a menos 1 metro. Isso aqui está escrito em notação científica. Se eu quiser voltar da notação científica para o número normal, esse menos 1 vai fazer a vírgula do número 2 andar uma vez para a esquerda. Então, vou ter o raio 0,2 metros. Pelo fato da força magnética ser a força centrípeta, o que vai acontecer? Força magnética, lembra como é que ela é calculada? Q, V, D. A força centrípeta, se vocês não estudaram ou não lembram, ela é dada por essa expressão aqui, ó, mv² sobre R. Tá? Isso aqui é a expressão da força centrípeta que vocês deveriam ter estudado no primeiro ano. Então, como a força centrípeta é tudo isso, eu vou colocar aqui no lugar da força centrípeta mv² sobre R. E notem que V aparece dos dois lados da equação. Se aparece dos dois lados, eu posso simplificar onde a velocidade vai aparecer aqui. Eu vou ter Q, B, que é o campo, M vezes V, sobre R. Sobre R. Jogando esse R aqui para cima e esse Q vezes B aqui para baixo, eu vou ter a expressão M vezes V, Q vezes B, que é a expressão do raio. É por isso que essa expressão é dessa forma. Porque você tem a partícula, lembrando, entrando em campo magnético espiralando, devido à ação de uma força magnética. E essa força magnética é justamente a força centrípeta. É por isso que essa expressão é dessa forma que ela aparece aqui para vocês. Legal? Beleza? Desculpe ter extrapolado o horário. Deixo a vocês as questões do exercício 4 ao exercício 15 do livro, do exercício 18 ao exercício 22 desse livro aqui que vocês têm na casa de vocês, onde você vai aplicar todas essas fórmulas, todas as equações que a gente estudou agora, e também você vai trabalhar a parte teórica. Provavelmente, a próxima atividade que eu vou pedir para vocês, ela se encontra nas páginas desses livros aqui. Então, aguardem lá na sala de aula virtual que vocês têm, e a gente vai colocar alguma atividade lá para vocês. Tudo bem? Gostaria de agradecer a todos. Nesse momento eu vou encerrar a gravação da aula.
Peço desculpa pelas falhas aí que ocorreram de internet e tudo mais. Eu vou compactar essa aula e jogar lá no canal do YouTube para vocês.